Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos falar sobre as doenças genéticas. Então, primeiro a gente tem que se lembrar, né, do que são os genes autossômicos, né? Os genes autossômicos, eles estão relacionados aos cromossomos não sexuais, né? Então, como vocês devem se lembrar, nós temos 46 cromossomos no total, sendo que desses 44 vão ser os cromossomos autossômicos e 2 vão ser os cromossomos sexuais. Daí, no caso do masculino, ele vai ter o cromossomo Y, né? E no feminino, a gente vai ter 2X. Então, como que é a herança autossômica, né? Ela não vai possuir relação com o sexo do indivíduo e ela vai ocorrer em igual proporção entre os homens e as mulheres. A gente vai poder classificar a herança autossômica entre dois tipos, a recessiva e a dominante. A recessiva, ela vai se manifestar quando o indivíduo ele tiver dois azinhos. Então, ele vai apresentar essa doença. Então, um exemplo é a fibrose cística. Quando a gente tem uma herança autossômica recessiva, como é o caso da fibrose cística, a gente vai ter também, por exemplo, esse exemplo aqui da anemia falciforme. O que acontece, né? Na anemia falciforme, o indivíduo ele vai ter hemácias anormais. Então, no caso, uma hemácia normal, que é aquela relacionada ao transporte de oxigênio no sangue, ela tem esse formato circular. Já quando o indivíduo tem a anemia falciforme, ele vai ter esse formato em meia-lua, né? E a gente diz que a pessoa que é híbrida, né, que ou seja, que tem tanto o gene dominante, o S no caso, e o Szinho, ele vai ter o traço falcêmico. E como que seria o heredograma característico de uma herança autossômica recessiva? A gente teria que só em alguns momentos essa herança ela se manifesta, né? Essa doença se manifesta. E agora a gente vai falar então sobre a herança autossômica dominante, né? Então, quando o indivíduo tiver um genótipo dominante, ele vai apresentar essa característica. Então, mesmo se ele for híbrido, ele vai ter manifestado essa característica. Por exemplo, a polidactilia é um exemplo de herança autossômica dominante. Percebam a diferença entre o heredograma de uma herança autossômica recessiva para um heredograma de uma herança dominante, né? Você percebe que a presença maior, né, dos círculos ou dos quadradinhos pintados em negrito. Já as heranças sexuais, elas vão estar ligadas ao cromossomo sexual. Se caso for relacionada ao cromossomo X, ela vai ser chamada de herança ligada ao sexo. E se caso ela for ligada ao cromossomo Y, a gente vai dizer que ela é uma herança restrita ao sexo. Por que a gente fala que é restrita, né? Porque só vai ocorrer em indivíduos que contêm o cromossomo Y. Então, um tipo de herança ligada ao sexo recessivo, ou seja, relacionada ao cromossomo X, é o daltonismo. Então, percebam que uma mulher, para ela ter daltonismo, ela precisa ter os dois desenhos, né, sendo daltônica, né? E se caso ela for híbrida, ela vai portar, mas não necessariamente ela vai manifestar o daltonismo. Já no homem, é só ele ter um X com essa característica que ele vai manifestar o daltonismo. Outra doença relacionada à herança ligada ao sexo é a hemofilia. A hemofilia, mesma ideia, né? Se caso ele tiver no homem um X, ele já manifesta essa doença. Então, percebam que o heredograma, nessa situação, a gente vai ter que as mães, elas vão afetar todos os filhos. Por quê? Porque os filhos, eles herdam o cromossomo sexual da mãe. O Y vem do pai. E como seria uma herança ligada ao sexo dominante, né? A gente estava falando da recessiva, agora a gente vai falar do
dominante, né? No dominante, a gente tem, por exemplo, essa doença aqui, o raquitismo hipofastêmico, que o que vai acontecer é que, se caso tiver um X afetado, né, ele vai manifestar a doença. E na mulher aumenta a probabilidade, né, porque ela tem 2X. E como seria o heredograma nessa situação? A gente teria, então, que mais mulheres vão ser afetadas justamente porque elas possuem 2X, né? E os pais que possuem essa doença, elas vão ter todas as suas filhas manifestando essa característica, justamente porque as mulheres herdam dos pais esse cromossomo. E agora, vamos partir então para a herança restrita ao sexo, né, que só ocorre com homens. A gente tem, por exemplo, a hipertricose auricular, que é o crescimento, né, dos pelos na orelha, e só os homens vão manifestar, né, porque só eles possuem o cromossomo Y. Então, como seria o heredograma nessa situação? A gente teria que os pais afetados vão ter todos os filhos afetados, e somente homens vão manifestar. Então, aqui eu fiz um resumo para vocês, né, para tentar ajudar. Então, aqui a gente tem a característica do heredograma e aqui o tipo de herança relacionada, né? Então, por exemplo, pais iguais com filho diferente. A gente pode estar falando de uma herança autossômica. Se os pais são iguais na característica, são normais, e o filho diferente é afetado, é uma característica dominante. Agora, se os pais, eles iguais são afetados e o filho diferente é normal, é uma característica recessiva. Outro exemplo. No heredograma, a gente observa muito mais mulheres do que homens afetados. Então, é uma herança ligada ao sexo dominante. Se caso a gente observar no heredograma só os homens sendo afetados, é uma herança restrita ao sexo. Agora a gente vai falar um pouco sobre as alterações cromossômicas, né? Como vocês devem se lembrar, o cromossomo, nós temos 23 cromossomos do pai e 23 cromossomos da mãe. Numa situação que ocorre, né, esses dois encontros, a gente teria 46 cromossomos na pessoa. Já no caso da síndrome de Down, se vocês observarem aqui, a gente tem 3 cromossomos. Então, a gente fala que a síndrome de Down está relacionada à trissomia do 21, que é justamente essa presença a mais desse cromossomo. A síndrome de Turner, ela vai estar relacionada ao sexo feminino, né? Ela afeta o sexo feminino, porque é causado pela ausência de um cromossomo sexual. Então, a gente vai ter aqui, ó, se vocês observarem, está faltando um X, né? Então, ela vai trazer determinadas características para as pessoas que possuem essa síndrome. Já a síndrome de Klinefelter, ela vai afetar os indivíduos masculinos. Então, se vocês observarem aqui, a gente, em vez de ter 2, né, a gente vai ter 3, né? Então, nessa situação, a pessoa ela vai ter 2 cromossomos X e um Y, que também vai trazer outras características, né? Por exemplo, autoestatura, desenvolvimento das glândulas mamárias e os testículos não funcionais. Era isso que eu queria falar para vocês, espero que tenha ajudado. Quanto ao uso da minha imagem, eu não permito, só nessa situação do vídeo, e agradeço a todos.